Vamos fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, capítulo 49, Saber e Fazer. Se saber essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Jesus em João, capítulo 13, versículo 17. Entre saber e fazer, existe singular diferença. Quase Soltando fogo pelas ventas, hein? ano. É. Ah, tá. Entre saber e fazer, existe singular diferença. Quase todos sabem, mas poucos fazem. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem serventuários, crentes e propagandistas, mas os apóstolos de cada uma escasseia cada vez mais. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. É a palavra dos que sabem. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muitas vezes em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Jesus compreendeu a decisão dos filhos da terra e, transmitindo a palavra da verdade e da vida, fez a exemplificação máxima por meio dos sacrifícios culminantes. A existência de uma teoria elevada envolve necessidade de experiências e trabalho. Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por inútil. João assinalou a lição do mestre com sabedoria. Demonstra o versículo que somente os que concretizam o ensinamento do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside no campo do serviço cristão a diferença entre a cultura e a prática, entre saber e fazer. Emmanuel. Então vamos levar nossos pensamentos a Jesus, agradecendo a oportunidade de mais um dia, mais um estudo em nossos lares, levando a palavra de caminho, verdade e vida para o nosso caminhar, pedindo a Ele que nos dê discernimento e nos intua sempre nessa nova dinâmica de trabalho, que é estudar o Evangelho e colocar em prática, sabendo a dificuldade que cada um tem. Mas, se não tiver esforço, nada seremos. Passaremos uma eternidade em brancas nuvens. E depois podemos nos arrepender daquilo que já sabíamos. Tudo acontece de acordo com a necessidade da nossa evolução. Nada está perdido. Tudo está a caminho. Pedindo ao Senhor Jesus que dessa forma, olhando para os nossos irmãos humildes, olhando para a nossa humanidade também pequena, na questão da fé, em especial para aqueles momentos que passamos agora de turbulência, esses irmãos nossos que se encontram nas ruas, que se encontram nessa friagem toda que acontece em nosso país e também no derredor, que possa acalentar a cada um e dê a cada um o conforto necessário de acordo com a sua necessidade. Que possamos nós hoje, no estudo de hoje, aprender um pouco mais e colocar em prática. Seja conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Então nós paramos no roteiro 2, página 32, e escandalizavam-se nele. Mateus 13, versículo 57. Posso seguir com a leitura? Sim. Então vamos ver o que ele traz para nós. A palavra escandalizavam, citada no texto, tem o significado de indignação. A pregação de Jesus, que no início causou admiração e perplexidade, foi considerada ofensiva após a racionalização.
Eis aí outro ponto controverso da natureza humana, totalmente compatível com seu nível de imperfeição espiritual. No primeiro momento, por se encontrarem mentalmente desarmados, os ouvintes ficaram maravilhados com a fala do mestre. Contudo, logo que reconheceram Jesus, identificando como um conterrâneo, filho de humilde carpinteiro, despencaram abruptamente do plano de vibrações superiores para onde o mestre os conduzira e proferiram indagações compatíveis com o patamar evolutivo em que se encontravam. Na verdade, a reação indignada demonstrada por aquelas pessoas foi direcionada a elas próprias. Escandalizavam-se, não ao Cristo. Mesmo sendo envolvidas pelo elevado magnetismo da personalidade de Jesus, pela sua sabedoria e pelas harmonias superiores de seu espírito, não conseguiram entender o que estava acontecendo, não compreenderam sequer as elucidações prestadas por Jesus. Abre aspas, escandalizavam-se, demonstra a existência de orgulho e vaidade, de forma inequívoca. Naquele fugaz espaço de tempo, eles se viram sem máscaras, como criaturas imperfeitas. Daí a indignação. Daí banalizarem a valorosa pregação do Cristo, porque, segundo a distorcida percepção demonstrada, tratava-se apenas de um nazareno comum, filho de pessoas comuns. Diante dessa atitude, o mestre amado reconheceu, com humildade, que ninguém é profeta em sua terra e seguiu adiante, em busca de corações receptivos aos seus ensinamentos sublimes. Com Jesus, percebemos que a humildade nem sempre surge da pobreza ou da enfermidade, que tanta vez somente significam lições regeneradoras, e sim que o talento celeste é a atitude da alma que ouvida a própria luz para levantar os que se arrastam nas trevas e que procura sacrificar a si própria nos carreiros empedrados do mundo, para que os outros aprendam, sem constrangimento ou barulho, a encontrar o caminho para as bênçãos do céu. Bom, muito bacana o que ele trouxe aqui para nós sobre essa passagem, que demonstra realmente esse orgulho e essa vaidade que esses homens carregavam consigo, né? Pois toda aquela pregação que eles tinham dado determinado valor, todo esse valor se perdeu quando eles souberam que Jesus era um simples nazareno, filho de pessoas humildes, né? Ou seja, eles davam mais valor às pessoas que tinham um determinado status, né, dentro da sociedade, do que de uma pessoa, né, que, mesmo tendo pregado coisas que foram sinceras, né, e que tinha um determinado grau de instrução, eles ainda desfizeram, né, daquela pessoa por ser uma pessoa humilde do povo, né? E aqui outra coisa que me chamou bastante atenção, né, é que aquelas almas que estão nas trevas, né, se arrastavam nas trevas, elas procuram, né, por pessoas como a de Jesus, que são luz, para poder ver se eles conseguem absorver um pouco, mesmo que ainda duvidando da pregação dele, né, não dando o devido valor, ainda tentam um pouco de luz. E eu acho que é por isso que ele traz para nós aqui essa humildade que Jesus tem de reconhecer que esses
irmãos que ainda estavam, irmãos imperfeitos, né, que estavam ali ouvindo essa pregação, ainda não teriam condições de compreender em sua totalidade aquilo que ele veio trazer, né? E ele, sabendo disso, ele teve paciência para com eles, né? E seguiu adiante sem dar ouvidos, né, àquilo que eles traziam, né, querendo desvalorizar aquilo que ele havia pregado, né? E é realmente assim, eu vejo que é a lei de amor, né, sendo aplicada. Se não fosse pelo amor, né, que Deus distribui a todos nós, não teria essa oportunidade de quem está nas trevas de pelo menos reconhecer um pouco de luz naqueles que levam o Evangelho, né, pregam o Evangelho. Acho que o amor de Deus é justamente esse, é de trazer luz àqueles que ainda estão nas trevas, mesmo que eles ainda não tenham capacidade de compreender. Você trouxe uma consideração muito importante, que aqui está trazendo aqui a questão do Nazareno, que ele é simplesmente, né, ele se tratava de apenas um Nazareno, pessoa comum, filho de pessoas comuns. O que muda da atualidade? Basicamente nada. Né? Porque na semana passada nós discutimos sobre esse assunto, trazendo alguns exemplos, né, de pessoas mais simples que chegam a uma posição e muitas das vezes ele não pode dizer de onde que ele veio, porque não seria automaticamente, não seria elevado, como está dizendo, essa possibilidade. Então, essa condição aqui, que Jesus veio justamente para os curar os enfermos, né? De certa forma, ele foi buscar também as pessoas que estavam mais doentes. Porque lá em Lucas, né? Capítulo 4, versículo 24, traz essa possibilidade que fala, né? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado, vamos colocar lá, né? Para a gente poder... Lá. Continuou, diga a verdade, um profeta é aceito em sua terra. E Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E você vai vendo aqui alguns versículos, né? Ele ficou lá 40 dias, foi tentado pelo diabo, né, passou fome, toda essa questão todinha. E você vai ver que é o seguinte, o que automaticamente chegou nessa posição? Por que somente quem tem toque pode realmente estar na condição diferenciada? Então, é justamente essa possibilidade que a gente tem que estar olhando, né? Nessa condição toda, por quê? Né? Então, muitas vezes a gente passa por dificuldade. Ah, não, o Pedro é filho daquela senhora que lava roupa. Ele não pode ser uma pessoa que destaca. Aí tem que ser, uma pessoa que destaca sempre tem que ser o filho daquele que é melhor. Né? E nós falamos ano passado uma passagem do Rossando Ninja, né? De um amigo dele, que era um neurocirurgião muito requisitado, e que ele tinha essa dificuldade com o pai e com o irmão. E o pai sempre colocava ele para baixo, até chegar a um certo ponto de que ele foi mudando e teve que ter a ajuda de um psicólogo para poder quebrar toda essa hegemonia. Tá? Às vezes nós temos que ter. E ele era uma pessoa de reputação, ele não conseguia ter uma vida diferenciada porque ele era sempre o filho que era menosprezado pelo pai. E quanto outro filho que não fez nada, ele era uma pessoa diferente, mudou de país pensando que estava dando certo, mas não dava certo. Então é sempre assim, a verdade sempre vem à tona, né? Então eu tenho que me esforçar para ser o que realmente eu quero ser. É um tipo de preconceito social, né, Pedro? É o verniz social que a gente fala, né? A Isabel sempre cita isso para a gente. A questão do verniz social. Né? Uhum. Isso acontece muito nas profissões. Às vezes um cara é um simples pedreiro e aí ele tem ótimas ideias para construir e às vezes ninguém dá bola para ele porque ele não tem o título de engenheiro, né? E a formação dele é outra, né? E muitas das vezes o engenheiro
não tem a capacidade de pensar, né, daquela maneira, né, porque ele apenas conhece da teoria, não tem a vivência prática do negócio. E trazendo essa questão aí, eu trabalhava naquela obra da CEMIG na Babacena, e nos chegou lá para a gente um estagiário de engenharia, um dos melhores da faculdade Kennedy à época. E chegando lá, os engenheiros sempre reuniam para fazer, a gente estava lá no 15º andar, tinha que fazer a questão de um piso daquele andar. E esse engenheiro chegou lá e falou que tinha que ser uma dosagem de concreto assim, assado, dessa forma toda. E o mestre de obra falou com ele assim: bem, se o senhor colocar nessa condição, quando chegar na metade do 7º até o 10º andar, vai começar a entupir o cano que vai mandar o concreto. Então nós vamos ter prejuízo. Não, mas peraí, eu sou engenheiro e eu sei o que eu estou falando. Eu sei que eu sou engenheiro, mas o que você está falando não vai funcionar, porque vai esquentar a questão do cano, que é ferro, juntamente com a pressão que vai ser jogada pela bomba, e vai secar, porque a dosagem que está colocando no concreto não vai funcionar. E assim começou. Foram basicamente 7 caminhões de concreto que foi desperdiçado, porque ele não quis ouvir a teoria de um mestre de obra que era ele tinha somente, se tivesse o primeiro grau completo, à época, era muito, mas a experiência que ele tinha era vasta. Uhum. Então, houve um prejuízo enorme pelo fato dele ser simplesmente o mestre de obra. Lógico, evidente que a responsabilidade caiu sobre esse engenheiro, que era estagiário, e ele teve que dar a mão à palmatória e pedir desculpa para o mestre de obra. Isso é o que está aqui, ó. Orgulho e vaidade. Tá lá, por isso que eles se Exato. escandalizavam. Sim, como que essa pessoa tem essa competência para chegar e falar para eu sou engenheiro, estudei cálculo. Você não pode ter estudado cálculo, mas só o que você está fazendo aqui, na prática, não vai funcionar. Então é o Exatamente. seguinte, isso acontece não é somente pela questão que eu presenciei isso, mas no nosso dia a dia. A minha profissão, por exemplo, como policial. Você pensa falando com quem? Quantos doutores, né, que a gente já abordou? Não, vou falar com o seu comandante, ele te dar a sua punição, você está pensando falando com quem? Olha, a lei é para todos, não é só para ele fazer o curso, não. Você deve ser a primeira pessoa a dar exemplo, não fazer o que está fazendo. Isso foi várias vezes questionado, né? Mas você é muito, como se falava, você é muito questionador. Não, eu estou no meu direito. Se eu deixar você montar, como é que fica? Pois é. Então tem essa questão, né? As pessoas têm que saber separar essa situação todinha. E aqui está trazendo, né, a questão dessa percepção. Ah, não, esqueci de mencionar, ele é o simples soldado, não, ele é o simples faxineiro. Não, é só a copeira. Não, é só a auxiliar de gerais. Não, é só a secretária ali, a recepcionista. Não, todo mundo tem um pouquinho de inteligência, todo mundo tem um pouquinho de discernimento. Só que as pessoas às vezes não colocam isso como prática, né? Ou como uma questão de status. Não, ela não tem inteligência para isso, não. Não pode ser essa pessoa que dá essa informação. E todos são necessários, né, Pedro? Não tem nenhum ali que não é necessário, né? Cada um tem o seu grau de importância, né, Darcy? Tem, eu falava sempre com o pessoal. Já pensou o que seria da faxineira se ela não existisse? Quem ia tirar esses papéis do cesto? Porque chegava no fim da tarde, o cesto estava tudo lotado de papel, rasgado. Naquela época não tinha computador ainda, né? A gente vivia na base de papel. Então, no cesto lotado. E todo dia ela passava lá, limpava as mesas, deixava tudo brilhando, tudo arrumadinho. Imagina se ela não existisse. Quem Exatamente. queria fazer esse vídeo? Então, a gente tem que dar muito valor a essas pessoas, porque elas são muito úteis. Não, eu lembro quando os coletores de Belo Horizonte resolveram fazer greve. O centro de Belo Horizonte era que por saco de lixo. Virou um caos, né? Virou. Virou um caos. Olha a importância, por isso que é importante. Todos são importantes. Isso. Todos têm a sua Cada importância. é. E aqui nessa passagem, pelo visto, eles estavam dando uma determinada
atenção, né, sem saber quem que era aquele moço. E aí, Não, ele conforme... sabia quem que era. É, Ele sabia quem era. Só sim, que eles não queriam dar a importância como que aquela pessoa ali, um simples filho de um carpinteiro e de Maria, que tem por irmão fulano, ciclano e beltrano, primo fulano e beltrano, como que a pessoa tem tanto conhecimento? É simplesmente para menosprezar. sim, Ele não foi nem para a Grécia estudar na Grécia, né? pois Não é, é, é É, no uai. setor dos estudiosos poder entender como é que ele sabe tanta coisa. Olha para você ver aqui, interessante aqui, ó, a lição da carpintaria. Já ouviram essa reflexão? não, 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 não. Vou colocar para vocês verem. Ó. A beleza, lição da carpintaria. É interessantezinho como nós estamos falando sobre a oportunidade de todo mundo, né? Então eu falo o seguinte lá. Ó. A lição da carpintaria. O martelo assumiu a presidência da reunião com arrogância. Entretanto, logo foi exigido que ele renunciasse. O motivo é que ele fazia muitos ruídos, passava o tempo todo golpeando, batendo. Não havia quem aguentasse. O martelo aceitou sua culpa, mas exigiu também que fosse retirado da Assembleia o parafuso. É que ele precisava dar muitas voltas para servir para alguma coisa. Com isso, perdia todo o tempo precioso. O parafuso aceitou se retirar desde que a lixa igualmente fosse expulsa. Era muito áspera em seu tratamento. E, além do mais, devia ter atrito com os demais. A lixa se levantou e apontou os defeitos do metro. Ele igualmente deveria ser do local, porque se ficar medindo os demais conforme sua medida. Por acaso ele estava achando que era o único defeito? Enquanto assim discutia, entrou o carpinteiro, colocou o avental e iniciou feliz o seu trabalho. Tomou a madeira, usou o martelo, o parafuso, a lixa e o metro. Depois de algumas horas, a madeira grossa e rude do início tinha se transformado em um lindo móvel. Ele contemplou sua obra, elogiou e saiu da carpintaria. Bastou a porta fechar para as ferramentas retomar a discussão. Contudo, o serrote com calma falou: Senhores, foi demonstrado que todos temos defeito, mas também podemos observar nas últimas horas que todos temos qualidades. Foi exatamente com essa nossa qualidade que o carpinteiro trabalhou e conseguiu criar uma obra de arte, um móvel muito bem acabado. Então, todos concordaram que o martelo era forte, o parafuso unia e dava força. A lixa era especial para afinar e limar a aspereza. O método é preciso, exato em suas medidas. Sentiram-se como uma equipe capaz de produzir móveis de qualidade. Sentiram-se felizes com seus pontos fortes e por trabalharem juntos. A mesma coisa acontece com os seres humanos, quando as pessoas buscam pequenos defeitos nos demais. A situação se mostra negativa e tensa. Ao buscar perceber os pontos positivos dos outros, é quando florescem os melhores lucros para a relação com os seres humanos. Encontrar qualidade é, portanto, uma tarefa que nos devemos dedicar, pois ela é capaz de inspirar todos os êxitos humanos. Se você está disposto a ser uma pessoa produtiva no bem, otimista, criadora, comece a cultivar a sua capacidade de descobrir as virtudes das pessoas. Comece dentro do seu lar. Observe quantas qualidades positivas tem seu irmão, sua esposa, seu marido, sua sogra. Com certeza você se surpreenderá. Depois aumente sua pesquisa e olhe para o seu vizinho, o colega de trabalho, as pessoas que lhe servem todos os dias, o motorista do ônibus, o cobrador, a moça do caixa do mercado, a atendente de farmácia. Ao fim do dia, se traz descoberto que esse imenso mundo de Deus está repleto de pessoas boas, de qualidade preciosa, prestativos e amigos. E você terá enriquecido de paz. é exatamente o que a Darcy estava falando. Olha que legal esse texto, Pedro. Gostei demais. Esse texto aqui, eu sempre uso ele para, tipo, uma referência, quando você está assim, no meio dos conflitos, né? Aí eu pensei, já viu a lição do martelo? A lição da carpintaria? Não, aí a gente não lê tudo, lê só aquelas partes, né? E daí você faz uma avaliação. E é isso aí que está trazendo, porque quem é o carpinteiro? O carpinteiro foi José.
E ensinou o ofício a quem? A Jesus. Isso. Aí nos remete lá no primeiro culto no lar, na casa de Pedro. Lá no livro Jesus no Lar, de Neo Lúcio, quando Jesus questiona Pedro a questão do que faz o oleiro, o que faz o carpinteiro, né? Qual que é a primeira tarefa do dia. Então, tudo isso está ali engendrado nessa função toda. Se a gente tem essa possibilidade de interpretar e fazer, as coisas funcionam. Lógico, evidente, sempre vai ter aquelas pessoas que não querem que a gente cresça. Vai sempre nos colocar para baixo. Ah, não, Pedro? Ah, quem é esse aí? Não sabe nada não, está fingindo, está simplesmente falando por falar, não tem conhecimento. E é isso que acontece. A gente dá vazão para isso e a gente faz o quê? A gente fica ali chateado, não vou fazer não, porque falam que eu não sou capaz. Todos nós somos. Interessante, né, Pedro, essa lição aí, que eu achei que essa questão de exaltar o outro, eu acho que isso deveria ser o primeiro passo de cada um de nós, sabe? Sempre procurar elevar o outro, ao invés de elevar a si próprio. Por quê? Porque sem aquele outro ali, talvez a gente nem conseguisse chegar ali a executar tudo que está ali. Agora, a gente só fica procurando o quê? Só defeitos. Só Mais defeitos nas pessoas e falar, gente, por que nós não temos olhos de ver as qualidades do outro, mas temos olhos para escavar defeitos? A gente tem muito tempo a coisa boa. Não, entra no meio de uma equipe de trabalho para você ver. Se pudesse, cada um ia acabar com o outro, ao invés de elogiar, de elevar, de falar assim, não, mas fulano, sem fulano aqui, né? Fulano se faltar, então, nossa senhora. Quando eu saí do clube, eu voltei para o quartel, e chegando lá, tinha certas coisas que tinham que ser feitas, mas as pessoas faziam por osmose. Eu tinha que fazer aquilo, né? Eu tinha que cumprir meu horário. E eu cheguei para o meu chefe, que era um capitão, e falei assim, olha, se o senhor está aqui trabalhando para chegar no final do mês e receber seu salário, eu não estou não. Eu preciso do salário que vai ser a gratificação pelo que eu fiz. Agora, se você está fazendo aqui, simplesmente para chegar no final do mês e receber assim, como uma recompensa, para mim não faz diferença não. Ele veio comigo com os olhos regalados e falou assim, mas por que você está falando isso comigo? Porque eu sou da pessoa que gosta de fazer o serviço. Eu não gosto de ficar aqui esperando cair do céu, alguém se não faz isso, eu vou lá e faço para fazer, não. Eu gosto de fazer as coisas para sentir prazer do que estou fazendo. E depois que eu aposentei, né, ainda as pessoas, você vai continuar fazendo o que você fazia aqui? É só você me chamar, se eu puder fazer, eu faço. E foram 7 anos depois que eu aposentei, fazendo o serviço que eles não tinham ninguém para fazer o serviço que eu fazia. Oh. 7 anos depois, eu continuei fazendo o serviço. Era mostra de artes plásticas e a questão do concurso de poesia e de fotografia da Polícia Militar. Eu ia lá com todo prazer, não tinha problema nenhum. Mas você não vai ganhar por isso? Não, eu vou ganhar o quê? Eu estou ganhando para mim. Eu estou fazendo algo que eu gosto de fazer. E os elogios eram para mim? Não, era para o comandante, era para o chefe da seção. Oh, para mim ficou bom e tal. Não, mas se não fosse o Pedro, a gente não tinha feito. Mas quem é Pedro? Mas ele não está aposentado? Ah, ué, mas o que está fazendo aqui? Não tem ambiente em casa, não? O que acontece com ele? Eu tenho tanto ambiente em casa, é por isso que eu estou aqui. Porque aqui também é minha casa. Aí encerra-se a conversa. É desse jeito. Mais alguma coisa sobre esse trecho? O que vai acontecer daqui para frente vai justamente justificar o que nós acabamos de falar. Certo. Então vamos seguir? Vamos. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Está lá no livro de Mateus, capítulo 13, versículos 57 e 58.
A reação dos praticantes da lei de Moisés foi de certa forma esperada, uma vez que sempre há resistência a uma nova ideia. Tratando-se da mensagem cristã, sobretudo, a oposição foi ferrenha, pois esta contrariava múltiplos interesses. É comum encontrarmos oposição nas pessoas que convivem próximas a nós, quando oferecemos propostas de mudança. A oposição é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que fere. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes de seu tempo. Imolaram-no, portanto, certos de que, matando o homem, matariam a ideia. Esta, porém, sobreviveu, porque era verdadeira, engrandeceu-se, porque correspondia aos desígnios de Deus, e nascia num pequeno e obscuro burgo da Judéia, nascida num pequeno e obscuro burgo da Judéia, foi plantar o seu estandarte na capital mesma do mundo pagão, à face dos seus mais encarniçados inimigos, daqueles que mais porfiavam em combatê-la, porque subvertia crenças seculares a que eles se apegavam muito mais por interesse do que por convicção. Lutas das mais terríveis esperavam aí pelos seus apóstolos. Foram inumeráveis as vítimas. A ideia, no entanto, avolumou-se sempre e triunfou, porque, como verdade, sobrelevava as que precederam. Irmão X relata que, após a entrada gloriosa de Jesus em Jerusalém, o povo judeu suspirava por alguém com bastante autoridade que o libertasse dos opressores. Não seria tempo da redenção de Israel? O romano orgulhoso apertava a Palestina nos braços tirânicos. Por isso, Jesus simbolizava a renovação, a promessa. Quem operava prodígios iguais aos dele? Mesmo entre os sacerdotes e os membros do Sinédrio, a expectativa era grande quanto ao advento do Messias. Percebendo a intenção e os desejos do povo e de alguns dos seus representantes religiosos, Jesus reuniu-se com os 12 apóstolos, esclarecendo-os a respeito da situação. Querem dar uma paradinha aqui para ver o que foi lido ou vamos dar continuidade? Bem, é interessante aí que você trouxe, e lá no livro Lázaro Redivivo, de Irmão X, lá no capítulo 17, fala sobre a lição em Jerusalém. E é justamente essa ideia que você trouxe agora, né, do Irmão X, que trata essa condição, né? Vou postar aí para vocês poder... Aí traz aí, ó. Muito significativa a entrada gloriosa de Jesus em Jerusalém, de que o texto evangélico nos fornece informação. A cidade conhecia desde a sua primeira visita ao templo. Muita gente, quando sua passagem por ali, acorria pressurosa a fim de ouvir as pregações. O povo de Deus suspirava por alguém com bastante autoridade, que está trazendo aqui, né, na leitura, né? E vem justamente isso aí, ó. Falando sobre a questão da autoridade, como seria, né? Toda essa questão aí. E falava assim, não seria tempo da redenção de Israel? A raça escolhia experimentava severas humilhações. O romano orgulhoso apertava a Palestina nos braços tirânicos.
Jesus simbolizava a renovação e a promessa, né? Então, eu vim trazendo aqui toda essa questão. Gente, Jesus, quando chegou, quando ele triunfou, né, na entrada de Jerusalém, para a gente ver justamente isso. E vem discorrendo aqui mais embaixo, quando Jesus foi preso, né, e teve com quem? Com Pilatos, né, trazendo toda aquela argumentação, todo aquele sofrimento, aquela interrogação que foi trazida, e, né, de certa forma, nos traz essa oportunidade também. Mas pode continuar, Vitor, na sua consideração também. Não, eu gostei que essa parte, eu nunca tinha visto esse livro, não. Esse livro é do Irmão X, né? É do Irmão X. Deixa eu postar de novo aqui. É Lázaro Redivivo. Ah, sim. Deixa eu voltar aí só para... Eu acabei fechando. Aí, ó. Lázaro Redivivo, Irmão X, no capítulo 17. Lição em Jerusalém. Que é quando Jesus Ô, chegou Pedro, a Jerusalém. é no livro do Lázaro Redivivo que tem esse... É lá também, que é Bíblia do Caminho Testamenteiro Xaveriano. Lá tem vários livros, Aham. entendeu? E deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Não foi. Ah, ali deu Lázaro Redivivo, não sei. Mas ali, deixa eu ver se eu consigo, ver se eu abro aqui, só um minutinho. Aqui vai dar, quer ver? Eu tenho aqui, ó. Vamos lá, Lázaro Redivivo. Vou compartilhar a página. Tá vendo? Aí, ó. Índice de livros do Testamento Xaveriano. Então, tem de A a Z. Então, aqui, ó. Olha o tanto que tem. Aqui, ó. Lázaro Redivivo. Não, agora eu entendi. Aí vem trazendo aqui, ó. Esse livro do Lázaro Redivivo do Irmão X são 50 capítulos. E o 17 trata da lição em Jerusalém. Lição em Jerusalém. Entendi, agora entendi. Obrigado, viu? Realmente, essa fonte aí, ela é bacana, é bem completa. Né? Né? Gostei disso aí. Nos estudos aqui que a gente faz, né? Geralmente aqui, eu abro essa Bíblia aqui, né? E vou pesquisando. Aí tem aqui, ó. Tem todos esses livros que são aqui. De A Z, né? Vamos dizer assim. Sim. E você abre todos esses livros aqui, Agenda Cristã, Alta de Souza, Ave Cristo, Caminho, Verdade e Vida, né? Tem todos esses livros, crônicas, cartas e crônicas, esse livro de Chico Xavier aqui, ó, N livros dele aqui. E você faz a pesquisa e você faz o estudo. Tem muitos. São muitos. Tudo até chegar na letra V. Vozes do Grande Além. Você abre aqui. O que aconteceu, né, com Jesus quando ele adentrou lá em Jerusalém, que ele trouxe essas novas ideias, isso acontece até nos dias de hoje. Sempre que alguém tem uma ideia que causa uma mudança muito grande, a maioria eles fala que não vai dar certo, rejeita, não quer dar a devida importância para a ideia, né? Porque as pessoas estão acostumadas sempre a fazer da mesma forma. E aí quando vê essa forma que eles fazem mudada, aí eles acham que
tem alguma coisa errada, né? Eles não têm a visão ampliada para poder enxergar que aquilo ali é uma ideia que pode auxiliar no dia a dia, né, da tarefa. E aí é o mesmo que aconteceu com Jesus. Então, inclusive, que quando ele colocou aqui que era uma ideia, né, que solaparia, né, pelas bases o abuso que viviam os fariseus, ou seja, ele mexeu com um pessoal que tinha um determinado status social, né? Fariseus, escribas, sacerdotes, né? Todos eles já estavam acostumados a tratar ali com aquele, né, com os testamentos lá de Moisés, os livros do Antigo Testamento. Então acaba que quando Jesus trouxe essa nova ideia, aí de pronto eles já não aceitaram, justamente porque ia mexer demais justamente com eles, né? Sim, mas se eu olhar direitinho, Vitor, o que acontece? Tudo que é novo tem a sua dificuldade. Né? Porque é o seguinte, a pessoa que está ali naquela posição, ela sente-se ameaçada. Ela diz, não vou perder o meu status, vou perder minha condição aqui, automaticamente eu vou ser um Zé Ninguém. Mas não é isso. A situação é outra. Porque a partir do momento que eu começo a entender que o processo é diferente, eu vou ser naquela pessoa que vou estar melhorando e mostrando essa função. Voltando aqui a uma questão até pessoal também, quando eu trabalho lá no clube, a minha situação é o seguinte, eu tinha conhecimento de tudo que acontecia no clube, mas os meus colegas tinham essa dificuldade, porque eles não sabiam resolver a situação, eles não tinham essa habilidade para resolver. E me colocaram um jovem cidadão, de apenas 18, 19 anos, para ser meu chefe. Eu era vice-presidente e colocaram um jovem cidadão para ser meu chefe, assim, contrapondo toda a estrutura organizacional. Eu disse, tudo bem, para mim não tem diferença nenhuma. Ele tinha conhecimento melhor que eu tinha, porque ele era doutor em ciência de computação. E eu simplesmente era somente um olheiro, aquele que observava e via as coisas funcionar e fazia funcionar. Depois de 3, 4 meses, né, de muita dificuldade, muita discussão, né, deles para comigo e tal, esse jovem começou a entender o que estava acontecendo. Eles queriam, de alguma forma, me tirar, não sabia como, e a forma que eles acharam que podia fazer seria dessa forma. Aí ele começou a ver que ele realmente era a pessoa que estava tentando tirar alguém que fazia com que aquela máquina trabalhasse. Aí a pessoa a ver a situação e começou a fazer tudo diferente daquilo que a gente fazia normal. Aí que foi entender qual que era o propósito, estava assim, agora já não tem mais jeito. A situação agora eu tenho que sair. E foi o motivo pelo qual eu saí do clube. Porque eles não me queriam mais lá, porque eu era uma pedra no sapato para eles. Tudo que eles faziam estava fazendo errado e não tinha mais acordo, não tinha mais vazão para as coisas funcionarem. E assim que eu saí, de certa forma, a instituição, né, o clube não foi mais o mesmo. Até hoje, tem já mais de 10 anos, né, que eu saí de lá. E todo mundo fala, você saiu, acabou. Não só a questão do Estado, como a questão da nacional. Ainda as pessoas me ligam, me chamam para participar das reuniões e tudo. Nossa senhora, você faz falta. Não faço, não. A minha contribuição já foi dada. Agora eles têm que trabalhar e ver como é que as coisas funcionam. É isso, porque ninguém quer te ver ser bem. Só quer tirar de você aquilo que para eles acham que é importante. Vamos sufocá-lo. E eu não me deixei sufocar, simplesmente sair. Exatamente. E voltando aqui para a questão, né, de Jesus aqui, foi exatamente o que ele fez. Ele entrou triunfo, sabendo das condições, já sabia que seria preso, seria condenado, ia ser crucificado, ia tomar chibatadas, ia carregar o seu calvário e tudo. Então, tanto que quando ele chega no Jardim dos Oliveiras, ele pede, né, para que afastasse dele aquele cálice. Pai, afaste-me esse cálice. Mas não tinha como.
somente ele, na sua condição, que poderia receber tudo aquilo. Então não tem. Tem hora que é para nós mesmos. Nós temos que tomar a rédea da situação, tem que assumir isso e levar até o fim, levar a cabo. Inclusive, nós estamos lá, né? No momento de fazer tudo isso, nós estamos lá, né? Agora nós temos que colocar em ordem, né? Nós não vamos lá para crucificar, agora aguentamos. Mas tem uma coisa interessante, Darcy, que a gente fala, né? O que seria se fosse diferente, se não tivesse acontecido tudo isso? Pois é, Pedro. Eu até tento imaginar, mas a inteligência não dá para poder Nós chegar estamos ainda em condições de entender o porquê. Vai chegar uma hora que nós vamos entender. Existem algumas pessoas que sabem, como Chico Xavier, o próprio Divaldo, Bezerra, Eri Bassanuffi. Essas pessoas sabem, de uma certa forma, né? O próprio Kardec, né? Nossa Senhora, como que poderia ser? Mas tudo isso chegou a chegar a um ponto em que nós estamos nessa evolução aqui, nós estamos, vai chegar assim, agora eu entendo por quê. Tem que ser gradativo. Senão a gente não chega naquela condição de ser supremo, de iluminado, vamos dizer assim. Sim. Então tem que ser assim, aos pouquinhos, você tem que aprender. Você sobe 2 degraus e desce 3. Aí você volta de novo. Aí você conseguir subir 7, aí você volta 4. Pô, mas de novo. Aí você vai. Mas aí eu fico só pensando, como que a justiça divina, ela é perfeita. Ela não nos castiga. Nós cumprimos essa justiça, querendo ou não querendo, nós cumprimos todas, mas de uma forma amorosa. Agora, a gente ainda está sofrendo por causa de quê? De rebeldia nossa mesmo. São nossas fraquezas, né? Uhum. As fraquezas, é isso que é dessa forma aí. Daí para depois, né? Agora, ideias, igual vocês estão comentando aí agora, ainda há pouco, elas são muito válidas se for de pessoas que como que eu vou dizer? De pessoas que tem berço? Não, pessoas que têm que tem mais sobressai. Você está entendendo? Essas aí, mesmo que seja uma ideia péssima, tem muitos que vão, como se diz, não, isso é ótimo, isso é excelente, e aplaudir. Isso. E não tem assim, a coragem de ser honesto, de ser sincero, você está entendendo? Não, essa não. Agora vai juntar de alguém que tem, não vou dizer poder, vou dizer, vamos pôr aí poder, porque senão não vou lembrar aqui qual o nome que eu quero. Uma que tem poder e o outro que não. A ideia do que não tem pode ser melhor do que esse aqui, mas ela nunca vai ser aceita. Por quê? Porque ela não tem, né, ela não tem pedigree, vamos dizer assim. Ela não tem respaldo, quem dê respaldo para ela, que ele vai aplaudir isso, vai dizer, não, essa aí pode, essa aí pode, essa aí pode. Isso acontece muito nas empresas, quando a pessoa tem ideias, né, que possa melhorar na questão do crescimento daquela empresa, e aquela outra pessoa que não tem ideia nenhuma, ou não faz força para poder ter, vai e copia a ideia de fulano. Vai copiar, não, o Pedro estava com a ideia, o Pedro vai falar assim, nós podemos fazer assim, sem assar. Aí vem o Joaquim e fala assim, não, peraí. Todo mundo discutindo, você vai lá e fala que você, não, pode ser feito dessa forma. Aí ninguém dá atenção. Aí o fulano vai, opa, é aqui que eu vou pegar essa ideia. A gente podia fazer dessa forma aqui, a gente pode pegar aqui, assim, se assado, e fazer isso, olha só. Ele vai simplesmente colocar umas palavras, florear aquele negócio ali, e ótima ideia, gostei do que você falou. Pronto. Mas a ideia foi do Pedro, não foi o Pedro que falou, quem falou foi o Joaquim.
E assim vai. O Joaquim que gloriou. Então, a ideia do Joaquim. O Joaquim gloriou a ideia dele, não é do Pedro, não. Isso acontece 25 horas, o tempo todo. Mais alguma consideração sobre esse ponto? Não, podemos prosseguir. Vamos prosseguir então. Bom, concluída a conversa reservada, reservada, 6 dos apóstolos se dirigiam, cautelosos, à via pública, onde se encontrava um patriarca que se posicionava à frente da multidão. O diálogo que se segue sintetiza a assertiva de Jesus de que não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Então vamos ver lá qual diálogo foi esse. Que disse o profeta? Perguntou o patriarca, chefe daquele movimento de curiosidade. Explicou-se, afinal? Sim, esclareceu Filipe com benevolência. E a base do programa da nossa restauração política e social? Recomendou o Senhor para que o maior seja servo do menor, que todos deveremos amar-nos uns aos outros. O sinal do movimento? Indagou o ancião de olhos lúcidos. Estará justamente no amor e no sacrifício de cada um de nós, replicou o apóstolo humilde. Dirigir-se-á imediatamente a César, fundamentando o necessário protesto? Disse-nos para confiarmos no Pai e crermos também nele, nosso Mestre e Senhor. Não se fará então exigência alguma? Exclamou o patriarca irritado. Aconselhou-nos a pedir ao céu o que for necessário e afirmou que seremos atendidos em seu nome, explicou Filipe, sem se perturbar. Entreolharam-se, admirados, os circunstantes. E a nossa posição? Resmungou o velho. Não somos o povo escolhido da terra? Muito calmo, o apóstolo esclareceu. Disse o mestre que não somos do mundo e por isso o mundo nos aborrecerá, até que o seu reino seja estabelecido. Não te disse, Jafete? Falou um antigo fariseu ao patriarca. Tudo isso é uma farsa. Desde essa hora, compreendendo que Jesus cumpria, acima de tudo, a vontade de Deus, longe de qualquer disputa com os homens, a multidão abandonou-o. E desde esse instante, a perseguição do Sinédrio tomou vulto e o Messias, sozinho, com a sua dor e com sua lealdade, experimentou a prisão, o abandono, a injustiça, o açoite e a ironia e a crucificação. Essa foi uma das últimas lições dele, entre as criaturas, dando-nos a conhecer que é muito fácil cantar hosanas a Deus, mas muito difícil cumprir-lhe a divina vontade, com o sacrifício de nós mesmos. É vero. Então, a todo instante, né, esse senhor que estava lá, né, o patriarca, ele procurava, né, a saber do apóstolo Filipe o que eles poderiam fazer para resgatar, né, Jesus. E naquele momento ele falou que ele só pedia que se dirigisse, né, aos céus e que nada era para ser feito. E ele ficou indignado com aquilo, né, porque ele queria que se fizesse alguma coisa, né.
Mas não, ele pediu para que fosse feita da vontade De de Deus. Jesus. E ele explicou que era para ter muita paciência, pois ali ele tinha que confiar no Pai, porque já estava tudo encaminhado por Deus, né? E aí ele pegou e questionou se ele poderia procurar, né, é, pelo, como é que era o César, né? Se podia procurar pelo César. Aí ele falou que não, se podia procurar por mais alguém, se podia fazer alguma coisa, e ele disse que não. Apenas, ele até no final ele perguntou, né, a Latália, assim, e a nossa posição? Somos o povo escolhido da terra, né? Ou seja, nós temos que defender a nossa posição, né? E É, a aí ele, questão, a questão tem material, né? isso, questão até material da localidade ali, da qual eles pertenciam, né? E aí então ele esclareceu com bastante calma, né? Ele disse que não somos deste mundo, né? E por isso o mundo não nos aborrecerá até que o reino seja estabelecido. E aí eu lembro, né, que no iniciozinho lá do Evangelho segundo o Espiritismo, tá, o meu reino não é deste mundo, né? Hum. Que cita justamente, é o capítulo 2, Tony, isso mesmo. Que ele pega e cita justamente isso, que ele já tinha ali feito as tuas obras, né? Feito os teus ensinamentos, e aí quando ele foi questionado, ele perguntou se ele era mesmo rei. E aí ele disse que sim, mas que não desse mundo, porque o mundo dele não era daqui. O mundo dele era o plano espiritual. E lá sim ele era o rei. E aí como como Pilatos ainda não entendia muito bem, né, sobre essa diferença dos diferentes mundos que Jesus ali estava falando, ele falou, pô, ele está falando que ele é rei, então vai ser preso aqui agora. Aí foi aonde ele foi levado, né, até o povo para que eles pudessem libertar um daqueles que estavam ali. E eu achei interessante foi porque, mesmo tendo essa explicação, alguns queriam fazer algo para poder auxiliá-lo, né? Mas o próprio Jesus já tinha instruído os seus apóstolos para que ninguém fizesse nada, né? Aguardasse para que esse reino estivesse estabelecido, pois afinal de contas, naquele momento, se eles fizessem alguma coisa, eles somente se aborreceriam, né? Com certeza. A gente vê também que na Gênesis, né, no capítulo 17, Predições do Evangelho, lá traz também essa questão, ninguém é profeta em sua terra. Uhum. Então, traz lá no item 1 e 2 e vem um esclarecimento até interessante. Vou mostrar para vocês verem. Ó. A Gênesis. Ninguém é profeta em sua terra, o item 1, né? Televisa sua terra natal e instruía-se na sinagoga, de sorte que Tomás de Hispano dizia: de onde lhe vieram essa sabedoria e esses milagres? Nós fizemos isso agora, né? Estudamos aí. E fala: não é o filho daquele carpinteiro, que sua mãe chamaria, seus irmãos? E vem a questão do escândalo e tal. E no item 2 fala: enunciou Jesus dessa forma uma verdade que se tornou provérbio, que é de todos os tempos e a qual se poderia dar mais amplitude, dizendo que ninguém é profeta em vida. Na linguagem usual, essa massa se aplica ao crédito que alguém goza entre os seus e entre aqueles em cujo seio vive. A confiança lhe inspira pela superioridade do saber e da inteligência. Pelas suas exceções, são raras estas, e nenhuma da casa absoluta.
o princípio de tal verdade resiste numa consciência natural de fraqueza humana e pode explicar-se deste modo. Aí vem a explicação trazendo para nós aqui. Falando lá que Jesus, na sua infância, e da sua condição que ele vivia, né? E ele tinha toda essa propriedade. Mas, quando ele chega na fase adulta, aí as pessoas pensam, como assim que ele tem tanto conhecimento? De que forma? E é onde que ele traduz, né? Que ninguém é profeta na sua terra. Uhum. Porque não foi ele que pediu, que ele não queria ficar lá entre os doutores? Não teve um deles que convidou para Jesus ir ficar lá para aprender? E aí Jesus pediu que ele queria ficar lá aprendendo na carpintaria com o pai dele? Aí o povo deve ter falado assim, mas onde que ele aprendeu isso tudo? Se ele ficou lá na carpintaria com o pai? Sim, já tem isso também, né? E quando Jesus, quando foi fazer a circuncisão lá, né, quando Maria e José levou ele pequeno, que ele se perdeu lá, que ficou lá quase 2 dias conversando com Os doutores da lei. o da lei, e que Maria volta procurando e acha ele depois lá. E lá me parece que era... Ele tinha 12 anos, não é? Naquela época? Exatamente, na circuncisão dele. E acho que era... Né? Nossa, esqueci o nome agora. Nicodemos, né? Nicodemos. Que teve com ele, assim, como que tem tanto conhecimento assim, né? Pela idade dele, onde que aprendeu tantas coisas que somente os livros da Torá que tem, só os livros de Moisés que tinha, como que ele aprendeu tudo isso? E a sabedoria que ele tinha para poder explanar e conversar com ele de igual para igual. Exatamente. Aí depois foi de desacreditá-lo, né? Eu tinha que falar assim, não, mas quem é ele para poder chegar? Nem tinha como, né? Então é a forma que tinha de realmente desmotivá-lo para poder automaticamente ficar fora dessa condição. Mas o que ele veio fazer, a missão dele era outra, não tinha jeito. Ele tem que passar realmente por todos esses processos. E ele sabia quem eram as pessoas que ele iria encontrar aqui, né? Sim. Não tinha como fugir dessa oportunidade. Não tinha como. Só sei que o filho do carpinteiro está aí hoje, até hoje aí presente. 2000 e tantos anos se passaram e ele está aí junto. Um simples filho de carpinteiro. E ainda tem gente que não acredita, né? Como é que pode isso, né, Pedro? E ainda bate, não, vocês estão ficando doidos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. Então, infelizmente, isso tinha que acontecer, né, para a gente poder aprender. Né, Tony? Verdade. O que a gente viu aí desde o início, que o menino leu aí, e as alertivas do Pedro aí, foi um confronto direto entre o orgulho e a humildade. Por que o orgulho e a humildade? Esses que a gente cita dentro do campo do orgulho eram esses senhores que o Pedro falou, os fariseus, fulano, ciclano, que o Pedro bem enumerou. Tipo esse patriarca aí, que eram aqueles homens que se andavam bem vestidos, bem trajados, porque deles é o que se achava os maiores conhecedores da lei. Agora, qual que era a lei? A lei do passado. Moisés. Aquela lei vinda de Moisés. Mas no meio deles, desses chamados, digamos lá, patriarcas, ou desses que
se achavam ter essa qualificação de autoconhecimento das leis de Moisés ou das leis de Deus, já tinham homens que criam que Jesus vinha com uma nova ideia. Por isso é que Jesus fala, e eles levaram aquilo muito a sério, que ele não veio para os sãos, mas para os doentes. Mas no meio desses, aqueles que andavam bem trajados, com aquelas tubas na cabeça, aquelas coisas todas, nós já tínhamos lá no meio alguns que já criam que Jesus verdadeiramente era o Messias. Por exemplo, Pedro enumerou um deles aí, que era o... Nicodemos. Esse. E tem o outro, que também era de alta importância no meio e altamente respeitado, que vocês bem sabem, diz que é José de Arimateia. E que exatamente, não é que estavam balançados, mas eles tinham certeza absoluta de que as mudanças se fariam, ou já estavam se fazendo, e que Jesus verdadeiramente era esse homem que estaria a fazer essas mudanças. E eles não aceitavam definitivamente. Tanto que nós vimos aí, que conforme está aí no diálogo, que Jesus foi levado até a crucificação baseado na força que eles tinham, mas na força da ignorância. Porque era muito fácil de entender. Nós vimos aí o diálogo aí desse homem aí com Filipe. E olha, uma coisa muito interessante, o Pedro deu alguns exemplos aí, o menino aí deu alguns exemplos. Não adianta. Nós temos hoje muitas pessoas novas que têm muito mais conhecimento prático daqueles que têm uma vida bem completa no campo da prática, inclusive. Nós temos muitos. Agora, quando eles surgem com as suas ideias novas, aí a coisa pega, porque os outros não aceitam. Espera aí, eu tenho um currículo muito grande de 20, 30 anos aí de conhecimento, de vivência. Aí vem esse aí agora, que mal saiu das fraldas, querendo deturpar uma situação. Então é isso, não adianta. Se dentro da sua casa, ou dentro do seu terreiro, da sua pátria, você, o mais conhecimento que você tenha, mas se você não tiver apoio, não tiver aqueles que compram a sua ideia, não vai resolver nada. E esse era o maior problema que Jesus tinha. Talvez o maior empecilho, era o maior paradigma que possivelmente ele teria que quebrar. Era levar esses a sua mensagem. Então, esse que é o problema. E nós vimos aí que, embora esses chamados profetas de autoconhecimento, ou profetas que eram estabelecidos pelo Criador, eles tinham uma coisa muito interessante no seu currículo, que era a simplicidade, que era a humildade, todos eles. Daniel, por mais forte que tenha sido um dos grandes profetas, ele se deixou levar pelo peso da voz lá daquele governador lá, aquele homem lá, o Nabucodonosor, é isso mesmo, né? Nabucodonosor. E, no entanto, nós vimos aí que ele conseguiu, através indo pelas beiradas dessa simplicidade, tornar-se um grande na vida desse governante. Aquele outro que foi julgado no poço e vendido lá também, lá pelos irmãos, a mesma coisa. José, ele né? Foi vendido, como é que chama? José. Esse. Foi vendido como escravo. E, no entanto, nós vimos que as suas ideias, suas novas ideias, elas eram transformativas. E nós vimos o que deu aquele homem. E Jesus, era a única diferença que Jesus não se portava como rei. Embora ele tinha toda essa exuberância. Mas ele era um homem simples, era um homem do povo. Então, essa é a realidade. Um confronto muito grande entre o orgulho e a humildade. Nós vimos aí. Agora, nos dias de hoje, nós temos, claro que temos, a todo momento. Num certo instante, quando um profeta da atualidade
recebe uma carta através da psicografia, dando vazão à condição de que um elemento que estava sendo julgado ali, que nós sabíamos da história toda, muitos foram contra. Peraí, pô, eu estudei uma vida inteira, aí vem esse cara aí com esse papo aí de carta do além aí para poder liberar por A mais B com o rapaz ali, não é culpado? Então, tem essas coisas, ainda tem essas coisas. Isso me faz lembrar de Eliseu, sabe, que era um profeta assim, de vasto conhecimento, mas tinha um campo assim, de origem muito humilde, né? E quando a gente, mais uma vez, eu gosto de falar assim, quando aquele general estava chacrado, com o corpo todo coberto de feridas, vai lá. Ainda assim, o seu orgulho não permitiu que ele fosse até a cidade lá de Eliseu. O que ele faz? Manda lá o servo dele e, por sua vez, Eliseu, na sua simplicidade, na sua humildade, fala, não precisa de eu ir lá, não. Ele vai embora e banhar 7 vezes no Jordão, lá que ele vai curar das chagas todas. E não deu outra. Mas ele ainda assim entrou na água lá, e enquanto ele não deu a última banhada lá, que ele viu que as feridas começaram a desaparecer, ele não creu, não acreditou naquilo que fora dito. E foi assim com Jesus, com todo esse povo aí. Ó. E aí falou-se há pouco aí, até hoje, nos dias de hoje, nós encontramos situações de pessoas que põem em dúvida a veracidade da proposta de Jesus. Quantas pessoas que vão dentro de uma casa espírita ainda, ou dentro de qualquer culto, ou cunho religioso, em busca de uma necessidade, que vão lá, eu vou porque eu não tenho mais saída, não tenho mais onde ir. Quantas pessoas vão? E quando ela menos espera, a coisa acontece, né? Então, o que nós vimos foi isso aí. Na minha opinião, um diálogo não, um confronto muito grande entre a humildade o orgulho e a vaidade. A vaidade, e o orgulho, né? Que são os vícios, né? É o que eu vi aí. É, isso aí. Exatamente. Bem, pessoal, nós encerramos esse roteiro, né? Foi. E a gente começa a semana que vem no roteiro 3, que vai ser a pedra angular. A gente aproveita aqui, já são 21h14. Vamos pedir a dona Helena que faça para a gente a prece, para ele passar o nosso passe virtual. Pode ser, dona Helena? Pode sim, Pedro. Estou aqui assimilando tudo que vocês estão falando, tá bom demais. Então vamos serenar os nossos corações, agradecer a Deus, a Jesus e a espiritualidade que estiveram conosco durante esse estudo, a Maria de Nazaré, que é nossa mãe espiritual, nossa mãe elegida por Jesus e por nós e pela humanidade, e ela mesma se elegeu como nossa mãe, que ela possa nos abençoar e nos iluminar nosso caminho, nossa semana, iluminar cada lar desses nossos irmãos que estão aqui, aqueles que não puderam estar conosco, e também aqueles que estão em sofrimento, que ela possa envolver cada filho dela no seu manto sagrado divino, acolhendo e acalmando a cada coração raivoso, cada coração que tenha revolta, para que eles possam acalmar e olhar para a humanidade com amor e com carinho. Maria de Nazaré, nós te agradecemos por esse estudo, pois ele foi todo sobre o teu Filho amado Jesus, que veio para nos iluminar as nossas vidas, veio para nos dar o alimento do Evangelho, para nós podermos seguir em frente na nossa jornada. Obrigada, Jesus, por este estudo, e pedimos para encerrar temporariamente essa semana, e que semana que vem possamos estar novamente juntos aqui, em coração e comunhão, para dar continuidade. Obrigada, esteja conosco, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus.